O nosso índice, quando ele abre às 9 horas da manhã no leilão, o próprio leilão é usado para ajustar essa diferença entre o fechamento do dia anterior até a abertura do dia de hoje. A gente usa o pré-market para analisar tudo isso e operar essa abertura. Tá? Bom, mas ele abriu, puxou o pré-market, começou a subir. Quando chega 10 horas da manhã, os papéis que compõem o índice vão abrir. E esses papéis, eles têm que confirmar o que está acontecendo no mercado futuro. Caso contrário, se esses papéis, por exemplo, o índice está subindo e esses papéis abrem sendo vendidos, ele vai inverter o movimento do índice. Então, essa janela para o índice às 10 horas da manhã é importantíssima para a gente ver o mercado à vista abrir. Bom, 10 horas então pode ser que o índice mude o movimento. Aí vai chegando próximo das 10h30. O que tem 10h30? Abertura do mercado americano. Nesse momento, o índice pode mudar de novo. Por quê? Porque pode ser que mesmo os nossos papéis estando numa direção, lá no mercado lá fora, como o estrangeiro está olhando para a nossa bolsa em dólar, e ela pode estar cara em real, mas quando a gente olha em dólar, ela pode estar barata, porque o dólar, por exemplo, aqui pode estar subindo. Então, o olhar do estrangeiro para a nossa bolsa é diferente. Então, os horários importantes, eles sempre vão estar bem definidos por algum contexto ou por algum driver. Né? 9h30 hoje, que mudou o horário aqui de direção, né? Um pouco fez um pullback aqui, ó, foi por causa do varejo americano. Só que a gente tinha outros contextos entrando aí mais forte, domésticos, né? A gente apareceu com alguns dados aí no relatório Focus, derrubando a inflação. Então, suavizando um pouco o nosso mercado, o que fez com que o nosso câmbio, mais uma vez, derrubasse o valor dele. Que tanto que o nosso câmbio caiu o valor? De spot para spot. Então, se a gente pegar o spot de ontem, que estava aqui no 741, ele caiu para o spot de hoje aqui no 708. Então, o câmbio hoje, na visão do Banco Central, o câmbio caiu 0,57% hoje, de spot para spot. Tá? De Petax à vista para Petax à vista. Caiu 0,57%. Beleza? E de ajuste para ajuste? Então, ó, o ajuste de sexta está aqui em cima e o ajuste de hoje está aqui embaixo. Então, de ajuste para ajuste, as posições caíram 1,23%. Tá? Existe uma assimetria, por isso que o mercado está com uma tendência primária de alta, por quê? Porque ele está com uma tendência de retornar ao centro, já que o spot de sexta está aqui, a posição está aqui. O spot de hoje está aqui, a posição está aqui. O mercado tende a querer trabalhar no meio disso aí tudo. O mercado sempre tende a querer fechar um problema. O problema existe, né? O ajuste afastou, o spot afastou. O que o mercado quer agora? Fechar o problema. Então ele tende a trabalhar no centro do problema. Os horários de ouro para operar dólar futuro. Quais são? Então anotem aí, ó. Abertura, desde que você saiba fazer um bom pré-market. Contextos, janelas de contexto, janelas operacionais. E aí você pode aprender isso muito bem na semana metadólar, mas basicamente na parte da manhã a gente tem 10 horas, 11 horas, meio-dia e 1 hora da tarde, que são as formações da Petax, e na parte da tarde a gente tem o horário do ajuste, às 16 horas, né? São os principais contextos do câmbio. No índice, nós temos abertura de mercado à vista, abertura de mercado americano, e lá no final do dia a gente tem a formação do ajuste do índice, que é difícil de usar, porque é no final do mercado, né? E acaba que tira um pouco a ineficiência do mercado, porque o ajuste é bem no fechamento do mercado. Tá? O ajuste do dólar é às 4 horas, porque é o fechamento bancário. O ajuste do índice é às 5 horas, porque é o fechamento de mercado. Né? Nessa época do ano, quando os Estados Unidos mudam o horário deles, a nossa bolsa acaba mudando o horário dela também. Mas nesse momento do ano, os horários são esses. Tá? Então, esses são os horários de ouro, mas para quem sabe o que está fazendo. Para você, nesses horários de ouro, conseguir tirar grandes movimentos, né, como, por exemplo, esse das 9h30,
depois esse aqui das 11 horas, ó, que foi o maior movimento de todos, difícil ficar nele para quem não consegue girar, né? E depois a gente teve esse último movimento aqui, que foi a operação de ajuste de protocolo nossa, né, que está aqui, ó, operação de, olha só, olha como ela é certinha, ó, né? Se a gente pegar o rumo aqui, né, vai dar certinho a operação de ajuste. Por quê? Porque existe um protocolo aqui. Saiu o ajuste, o mercado vai tender a buscar a região de taxa, né? Então, tudo isso no câmbio é técnico. E os melhores horários são esses, mas a gente tem que entender como aproveitar desses melhores horários. Legal? Tá entendido? No índice daria para a gente ver a mesma coisa aqui. Tá? Se a gente abrir o índice aqui, ó. Opa. Ó, se a gente abrir o índice aqui de hoje, né, a gente vê um movimento do índice também forte. Ó, onde que esse movimento principalmente acontece? Ó, a partir daqui, ó, 10 horas, olha só como estava tudo quietinho, ó, no mercado à vista. Tudo quietinho, retinho. Por quê? Porque aqui só está funcionando o futuro. A partir das 10 horas, ó como começa a balançar tudo, ó. O que está balançando aqui? Os principais papéis da bolsa. Aqui é o top 10, né? São os 10 principais papéis da bolsa. E aí, ó, setor financeiro começa a balançar, petróleo, minério de ferro, energia elétrica, começa tudo a balançar, tá? E o conjunto dessas forças, desses setores, é que faz o índice continuar se movendo, tá? E aí, o índice foi pegando direção cada vez mais, e a gente vê aqui, ó, os principais papéis todos para cima, o setor financeiro, bancos, bolsa para cima, petróleo tudo para cima, inclusive Petrobras, minério tudo para cima, energia elétrica tudo para cima. Não tem como esse movimento aqui não seguir em frente, né? E aí, se você está acompanhando isso, você consegue nesse período aqui fazer 1.000 pontos, 1.500 pontos no índice, porque você está acompanhando exatamente as duas principais janelas, né? As três, ó. Abertura, 10 horas. Depois aqui, ó, 10h30. Olha o movimento da abertura para a abertura de mercado nosso, ó. Foi para baixo, ó. Então o índice até se manteve aqui, né? Agora, olha só quando começa o mercado americano a abrir, 10h30, ó. Ó o movimento, ó, trocou de lado. Aí começou, na abertura do mercado americano às 10h30, é que começou o forte movimento aqui. Quem estava acompanhando hoje, né, conseguiu, com a abertura do mercado americano, entrar nesse movimento e permanecer dentro dele. Então, o horário de ouro do índice hoje foi a abertura do mercado americano. Certo? O horário das 9h30 tem alguma relevância no índice? Não. Não, teoricamente não, né? Porque os bancos brasileiros, eles não operam índice, né? Eles não usam bolsa dentro do conjunto de ativos da tesouraria deles. Então, é juros ou câmbio, né? E aí, 9h30, teoricamente, não tem influência nenhuma dos traders profissionais, igual tem no câmbio. Porque no câmbio, a influência é a seguinte, no índice, é a abertura, depois é a abertura do mercado à vista. A janela é longa, não tem uma janela no meio. Por que no câmbio tem uma janela no meio? Porque é a abertura, aí vão precificar o pré-market. Só que 9h30 começa a precificar a taxa Petax, o spot. E aí começa as tesourarias a atuarem mais a partir das 9h30. Por isso que dá uma janela central. No índice não tem muito essa janela central. O que hoje teve no meio, 9h30, foi o indicador de varejo americano. Então, hoje teve 9h30, por quê? Porque tinha um indicador econômico às 9h30. E aí esse indicador econômico ele pode afetar o mercado global e também pode afetar o movimento da nossa bolsa, tá? Hoje teve. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Os horários de ouro, do dólar, do índice, do DI, são muito relacionados com drivers, indicadores e contextos. Se você não sabe quais são os principais drivers, os principais indicadores e os principais contextos que vão mexer com o preço, você vai estar lá na tela e vai ser surpreendido
e pode tomar uma pancada aí sem querer, né? Por isso que ser trader não é olhar para gráfico, nem ficar analisando o candlezinho. Isso aí, como eu já falei, lá fora tem gente que faz isso aí e fala para mim que é trader.